paz, por favor. Tofandi, vamos sentar. Por favor, vamos nos afastar. Caixão, por favor. Bate lá aqui, tenha paz no nome de Jesus. Tenha paz no nome de Jesus. Queremos partilhar a palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que é o dom, esse que dá o dom da vida e esse que tira a própria vida. Aleluia. Amém. Eu ontem deixei alguma coisa bem clara. A Bíblia está a dizer, Job está a dizer, o Senhor é que tem a capacidade de dar a vida e o Senhor é que tem a capacidade de tirar a vida. Aleluia. Amém. Deixa eu dizer bem claro. Nenhum feiticeiro tem poder de tirar a vida de alguém se Deus não permitir. Amém. Nenhuma doença tem poder de tirar a vida de alguém se Deus não permitir. Aleluia. Amém. Se o nosso amado está nessa condição, é porque o Deus do céu permitiu. O que nos resta dizer simplesmente glória a Deus. Aleluia. Apóstolo Paulo está a dizer, viver para mim é Cristo, morrer é um ganho. Aleluia. Amém. A morte de um cristão é um ganho, porque a Bíblia está a revelar que no último dia ele ressuscitará. Aleluia. Amém. Então tenha paz, queremos partilhar a palavra do Senhor. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, nós glorificamos o teu nome. A tua palavra é vida, a tua palavra é conforto e a tua palavra é paz para os nossos corações. Espírito Santo, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos ler a palavra do Senhor em poucos minutos que nós temos no livro de Eclesiastes, capítulo 8, no seu único verso também 8. Eclesiástico, capítulo 8, no seu único verso, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Nenhum homem há que tenha o domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito, nem tem o poder sobre o dia da sua morte. Vou repetir. Nem tem o poder para o dia da sua morte. Nem há arma neste planeta que não tem tampouco a piedade de livrá-lo os ímpios. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. O livro de Eclesiastes é um livro de reflexão. Mocandaia Eclesiastes, essa mocanda mocoia reflexão. Muitas das vezes, quando o autor desse livro está a falar, as palavras desse livro são muito penetrantes. Aleluia. O livro de Eclesiastes tem temas e pontos muito chave que refletem o homem e a sua vida. Mokanda oyo eyesa kabisa na makanisi to yeba komona pe kokanisa nini oyo ezali kolanda sima bavina biso. Aleluya. Awa bisika touti kotanga temos curto tempo. A Bíblia está a dizer que ninguém tem o poder sobre a morte. Ninguém tem o poder ou domínio sobre os seus próprios espíritos para falar que hoje eu vou adoecer, amanhã não vou adoecer. Para falar que eu não vou morrer hoje, vou morrer amanhã. Na cama acabate belê. Azui singa tiango na luquete o singa o yangwe bate la kabiso. Noko nanga mutapesa ngai. O biso kutu makila na biso kusaba tapanza Congo. Makila na biso eza ya bololo. Isso não tem nada a ver. Aleluia. Olha na nossa família, feiticeiro não entra, se tentamos morrer. Isso não tem nada a ver. A Bíblia está dizendo que ninguém tem o poder sobre a morte. Ninguém tem o domínio sobre a sua própria vida. Ninguém. A Bíblia é clara em dizer, a morte quando vem, não quer saber se você é sobrinho de João Lourenço. Não quer saber se você é sobrinho de Fernando Dias da Piedade. Não quer saber se você é quem. A morte vem e invade e leva qualquer uma pessoa. Não tem ninguém nessa vida que tenha a capacidade de travar a morte. Amado no Senhor, o teu quintal pode estar bem coberto. Você pode ter segurança. Mas quando a morte vem, ela não peça permissão. Quando a morte vem, ele não pede da licença. Um músico cantou, só que ele ia aqui munduki, mbele basoda, bakufa kite. Só que ele ia aqui mbongo, me papa langai, akufa kite. Quando na macoquia kosomba, kufa. Mas a morte, meu amado, não tem medo de ninguém. Aleluia. Amém. O coquico lá também é ninho. Se
super yebi yo. Nzoto elembana na ba super. Metango liwe foya. Ekubeta yo pe komema yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Kolemba kanzembo moko. Ezoto ywe. Ezoto ya makambo. Eza pensa ya makambo. Alléluia. Amen. Esse corpo tem consigo as suas realidades. E como a realidade que esse corpo tem, você está no direito de ficar doente, está no direito de ficar cansado. É isso que a Bíblia diz, que tudo tem o seu tempo e seu determinado tempo. Hoje estamos aqui, estamos a ver todos nós, o nosso amado Domingos, que estava conosco, riu conosco, brincou conosco, comeu conosco, mas já não está em vida, é porque a morte lhe levou. Eu queria que você refletisse, onde você estiver. Se a morte te pegar hoje, qual é a condição que vai te encontrar? Aleluia. Amém. Só que ele escute o segundo konanga. Qual é a posição em que a morte vai te levar? Eu me tô sala kakindumba. Vê a tua vida. Você que é feiticeiro, bruxo, cocangavia baninga, vê a tua vida. Fofoquice é contigo, número 1. A coisa que acontece na casa do outro, você já sabe. Eu nem me tô panza sangue. Baiebi déjà na quartier, a morte está chegando. Ninguém tem o poder sobre a morte. Ninguém tem o domínio sobre a morte. Ainda que você se salvar hoje, amanhã você será levado. Hoje temos medo do coronavírus porque está a matar. Ou está ali bisonhoso, estou usando a luva. Ou está ali na bagode, estou usando álcool gel. Se ele quiser entrar, vai entrar. Aleluia. Mas eu conheço uma pessoa. Eu conheço uma pessoa, amado. Essa pessoa é que eu estou te pregar. Eu pensei que alguém está me entender. Eu vim te pregar uma pessoa. A única pessoa no mundo que conseguiu vencer a morte. Essa pessoa, o nome dele é Jesus Cristo. Essa pessoa é Rei dos Reis. Essa pessoa é o Senhor do Senhor. A Bíblia está dizendo, no primeiro dia ele foi enterrado. No segundo dia ele permaneceu. Os fariseus riram, falaram que para Jesus acabou. Os judeus riram, falaram que para Jesus acabou. Mas a Bíblia está dizendo que no terceiro dia a terra não conseguiu, vomitou Jesus. Aleluia. Jesus é que tem o domínio da tua vida. Ninguém tem o domínio na tua vida. O teu tio não tem domínio na tua vida. O feitiço não tem domínio na tua vida. A prostituição não tem domínio na tua vida. A feitiçaria não tem domínio. O que tem domínio para a tua vida é Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Entrega-te a Cristo Jesus. Tudo que você vê vai passar. O dinheiro vai passar. O quintal que você anda bater com ele no peito vai passar. O nosso irmão está ali, deixou um quarto dele. Amanhã vamos alugar. Ficou. Tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Aleluia. A palavra do Senhor é eterna. A palavra do Senhor é eterna. Meu amado, a Bíblia está dizendo, se tu ouvires a minha voz, não endureças o teu coração. Abra a porta do teu coração para que eu nele entre e habite contigo. Amado no Senhor, deixa eu lhe dizer um segredo. Quando você bebe, no mundo vão te chamar de bêbado. Quando você faz prostituição, no mundo vão te chamar de puta, desculpa pela expressão. Na lingara babenguio, ndumba. Quando você rouba, no mundo vão te chamar de gatuno. Agora vem, vou te mostrar. Quando você é filho de Deus, o que é que Deus vai te fazer? Vai te fazer de meu servo. Vai te fazer de meu pastor. Vai te fazer de meu evangelista. Vai te fazer de minha diaconisa. Vai te fazer de meu servo. O mundo não tem nada para nós. Tudo que o mundo tem é passageiro. Por isso é que há uma linguagem que ficou na boca das pessoas. Ah, tango nazalaka. Aleluia. Toye biango, Bicho niyo como ah, tango nazalaka. Nazalaka nangana mbongo ifale na profite na somba lupango. Mbongo niyo sesili, lupango pena sombite. Nazalaki na mwasi nga malamu, mwasi na nga tiki ngai. Nazalaki na mobali na nga moko ya bien, mobali wana atiki ngai. Eza kaka boye, eza mokili. Eza ba réalité mokili. Mais yeso nazote ya yo. Soki akoti na vina yo, mokolo moko akotika yo. O Deus que eu tô te... Ai. Se ele habitar na tua vida, em nenhum momento ele vai te abandonar. Aleluia. A Marta e a Maria viram que o Lázaro morreu. Falaram a Jesus, você é mentiroso. Aleluia. Amém. Você disse que a doença que Lázaro tem
não vai lhe levar à morte. Você nos mentiu, mas o Lázaro morreu. Você é um falso. Jesus olhou para ele e disse: Ei, que há, die. Aleluia. Yesu atali bangalo bi oh. Mas eu vos falei o quê? Ele disse que só que bondimeli ngai bokoku fate me boko vivre. Aleluia. Amém. Bola tsanga bisiko bote Lázaro. Para que vamos te mostrar onde está o Lázaro? Se o Lázaro já apodreceu. A história do Lázaro já acabou. Jesus disse: não. Eu vou vos provar o contrário. Para mim, a história de alguém só termina quando eu disser que terminou. Aleluia. Amém. Deixa eu te dizer, minha mãe me ouve. A história da tua vida só vai terminar quando Jesus falar que acabou. Aleluia. O teu casamento pode ir mal, mas Jesus se falar, aquele teu filho é confusionista, lhe entrega na mão de Jesus. É o casamento que está te complicar, lhe entrega na mão de Jesus. Não há paz na tua família, lhe confia na mão do Senhor. Você vai ver que você não é aquilo do que as pessoas dizem que você é, mas você é aquilo que Deus da Bíblia diz que você é. Aleluia. Ainda que as portas estiverem fechadas para você, mas quando Deus colocar a mão sobre você, as coisas vão funcionar. Aleluia. Sei que Davi está dizendo: ainda que eu andasse na sombra do vale da morte, não temerei algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu cajado e a tua barra me consolam. Aleluia. O consolo que você precisa está na pessoa de Cristo Jesus. Lorsque Yesu akoti la bomo na yo, oza moto moko ya esengo. Aleluia. Na sepelaka na frère moko ayemba: Talatina ngai nalingaka kolo Yesu. Talatina oyo nga nalingaka kolo Yesu. Yesu abateli ngai, alongoli ngai na pasi. O Yesu atonda bolingo, tina nini ngai nakoba. Okobanga nini? Coronavírus pode te matar o teu corpo, mas não vai matar o teu espírito. Amém. A Bíblia está dizendo: não temem aquele que tem o poder de matar o corpo, mas tenha medo daquele que tem o poder de matar o corpo e o espírito. O teu espírito ninguém pega, porque é espírito de Jesus Cristo. Aquele que está em ti é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Amém. Eu quero te dizer, terminando, seja alguém alegre. Ainda que você não tiver arroz para comer, tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Amém. Ainda que na tua casa não tiver pão, quarentena, né? Não tem problema. Olha para a cruz de Cristo. Ainda que a dificuldade surgir mais do que a tua vida, você olha simplesmente. Aleluia. Olha simplesmente na cruz de Jesus Cristo. Jesus terminou de pregar. Disse aos discípulos: vão, eu vou seguir vocês mais tarde. A Bíblia diz que o vento soprava, e quanto mais o vento soprava, o barco ou a canoa dos discípulos ia-se mais a fundo do mar. Bem amado, por vezes você vai ver que a tua vida vai se mergulhando cada vez mais no problema. Olha simplesmente na pessoa de Jesus. A Bíblia está dizendo, depois de Jesus acabar de orar, tango Yesu asili siko bondera, alandi ba disciple na ye, abandi kotambola likolo na mai. Aleluia. Yesu abandi kotambola likolo na mai. Tango ba disciple bamoni Yesu, babandi kobanga. Fetisero, ndoki Yesu alobi, bobatela kimia. Aleluia. Mai wano Yesu atambola kinango. Eza ba problème o Yesu azoto likolo nango. Aleluia. Amen. Ebembe o tozomona eza nango kaka ebembe, mais esengo na biso ezali ke na mokolo mosusu tokokutana na ndeko na biso. Aleluia. Prenez courage. Yesu alongaki mokili mpona yo. Aleluia. Deixa de chorar. Bobo takate batu basekaka yo, batela kimia. Po balaka te batu basekaka yo, batela kimia. Soki badezoda ndenge nini, batela no kaka kimia. Tenha simplesmente a paz. O que eu quero te fazer entender o de precioso que você tem na tua vida não é o casamento. O de precioso que você tem na tua vida não é o trabalho. O de precioso que você tem que bater peito e confiar para sempre é Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Yesu ndeko na boni. Yo bolingi ngai minge. Eba yo okufera kino. Yo ta
Yahweh kumama, Yozali Nzambe. kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yozali Nzambe. Yeba kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yozali Nzambe. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yozali Nzambe. Senhor, no nome de Jesus, nós glorificamos a Tua palavra. Espírito Santo, a alegria que habita nos nossos corações é porque Jesus um dia morreu por nós. Apóstolo Paulo está a dizer, se esse evangelho que nós vos pregamos era mentira, nós não teríamos dito. Se esse Jesus que nós pregamos morresse e não ressuscitasse, em vão seria o nosso evangelho. Mas a nossa alegria está porque esse Cristo que nós pregamos é o Cristo ressurreto. É aquele que depois vai nos ressuscitar e estaremos com Ele na sua glória. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada pessoa que tomou o seu tempo, dando o seu ouvido para ouvir a Tua palavra, amado Deus. Permita que Teu Espírito Santo permaneça nas nossas vidas, no nome de Jesus. Senhor, o nosso objetivo é nos separar em paz, como a Tua palavra diz. Alegrai com aqueles que se alegram e chorai com aqueles que choram. Senhor, nós queremos, ó Pai, que todo o decorrer do nosso programa esteja seguro, ó amado Deus, nas Tuas mãos. A nossa separação com o nosso amado domingo, ó Pai, seja simplesmente pela Tua graça. Senhor, esteja com a família. Pai amado, Tu é que consolas os nossos corações. Consola a família, consola a igreja, consola a vizinhança, consola os amigos, ó Pai. Todos quantos estão aqui, Senhor, só Tu podes consolar o nosso espírito e o nosso corpo também. Pai amado, queremos que o Senhor continue a estar conosco, desde o princípio até ao fim, em nome poderoso de Jesus. Assim nós oremos agradecido. Amém. Amém. Que Deus do céu possa vos abençoar. Vamos ter. Ok, queremos aproveitar de um tempo. O nosso amado Domingos Domé, do Milindro, era escuteiro. Ele conviveu com os escuteiros, para quem ele viu está fardado. Então teremos um tempo com nossos irmãos escuteiros. Os escuteiros que estão aqui se aproximem. Queremos ter um tempinho em conjunto. ¿No entra? Em primeiro lugar, somos escuteiros do agrupamento Herdeiros da Fé, paróquia de Pedreira, na qual que o nosso irmão antequerido em vida chamava-se Domingos. E então, nós vamos fazer aquilo que nos compete como escuteiros, a nossa pequena cerimônia. O escutismo é uma escola de formação na qual onde nós desenvolvemos o aspecto das crianças, jovens até adultos. É um movimento apartidário sem fins lucrativos. É naquele em que nós aprendemos alguns princípios na qual nas nossas formações até ao determinado momento. Então, o nosso irmão fez parte desse movimento quando ele chegou cá no bairro do Belo Monte, começando assim na paróquia da EBA, do Belo Monte. Depois deu a sua sequência na paróquia da Pedreira, na qual onde que tinha um agrupamento já bem estruturado. Então, é com muita dor e tristeza em que nós recebemos as informações que nosso irmão acabou por nos deixar.
E só, se nós estamos aqui porque alguns nossos escuteiros também estão no outro problema de infelicidade, que na qual o chefe do agrupamento também perdeu o seu avô. E eu, como secretário do agrupamento, estou aqui para ver que façamos aquilo que o próprio chefe também nos orientou. Então nós vamos entoar a canção do adeus, a primeira estrofe e a última estrofe através do tempo. Sim, a primeira canção, depois a oração. Chegou a hora do adeus, irmão, vamos partir num abraço dado em Deus, irmão, vamos nos despedir. Partimos com a esperança, irmão, de um dia que voltar, com fé e confiança, irmão, partimos a cantar. Partimos com a esperança, irmão, de um dia que voltar, com fé e confiança, irmão, partimos a cantar. Adeus, adeus, irmão, tenhamos fé no nosso belo ideal, por nós será melhor a juventude em Angola. Partimos com a esperança, irmão, de um dia de voltar, com fé e confiança, irmão, partimos a cantar. Partimos com a esperança, irmão, de um dia de voltar, com fé e confiança, irmão, partimos a cantar. Partimos com a esperança, irmão, de um dia que voltar, com fé e confiança, irmão, partimos a cantar. Atenção, todos, primeira forma, firme, sentir, Senhor Jesus, ensinai-me a ser generoso, a servir como vos mereceis, a dar-me sem medida, a combater sem cuidar das feridas, a trabalhar sem esperar descanso, a me gastar sem esperar recompensa, se não saber que faça a vossa vontade. Amém. Tio, estão lá onde? Não vão bater comigo, não vão falar nada. Ay,
Último amigo.